E aí, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o quarto episódio da websérie Tecnologias para Educação, oferecida pelo SER, Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. O assunto do episódio de hoje é o processo criativo, ou ainda como você pode estimular a sua criatividade em busca de inspiração para inovar e também em busca de pautas para tornar suas aulas mais atrativas e também mais eficientes. Aliás, esse assunto é tão importante que nós dividimos ele em 2 episódios. No primeiro dos 2 episódios que nós reservamos para esse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre a criatividade como competência. As ciências que se debruçam sobre o comportamento humano, mais especificamente a psicologia, o design, a educação, já reuniram evidências variadas e muito sólidas de que a criatividade é de fato uma competência. Não é um talento natural, não tem origem genética, não é um dom meio mágico que certas pessoas têm e outras pessoas não têm. Em outras palavras, você pode estimular a sua criatividade, você pode desenvolver essa competência em qualquer momento da sua vida. Porém, hoje em dia, com o advento da internet e posteriormente das plataformas digitais que nós conhecemos e frequentamos ao criarmos as nossas contas nas diferentes redes sociais, para mim está cada vez mais claro que a verdadeira criatividade é uma ilusão. E por que eu acredito particularmente nisso? Porque a grande verdade é que se você tiver uma ideia que você considere realmente brilhante, a ponto de você morrer de amores por aquela ideia e tentar inclusive proteger ela de outras pessoas para que ninguém a roube de você, o mais provável é que mais alguém já tenha tido uma ideia no mínimo muito semelhante à sua. E se você ainda não tem essa consciência, é porque você não soube procurar nos lugares certos. Ao ouvir isso, você tem todo o direito de acreditar que isso não é bom, que seria melhor se nós pudéssemos ser efetivos no desenvolvimento e na estimulação da nossa criatividade. Porém, é importante que você entenda que, sim, estimular e desenvolver a sua própria criatividade continua sendo tão importante quanto sempre foi. E o fato da criatividade plena e essencial não ser mais algo tão comum hoje em dia não deve servir como um banho de água fria para suas pretensões. Pelo contrário, nunca foi tão fácil encontrar fontes de inspiração e é exatamente disso que você precisa em um primeiro momento para tornar as suas aulas mais atraentes e mais eficazes. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no design é que não existe criatividade sem pensamento divergente. A criatividade germina e floresce a partir das interações que nós temos com o trabalho de outras pessoas. E, portanto, é no mínimo ingenuidade você acreditar que vai conseguir ser verdadeiramente criativo se você olhar apenas para as suas referências, para os seus valores, para as suas rotinas e para os seus rituais. Você precisa expandir o seu olhar e usar o que você encontrar como fonte de inspiração, porque em última instância não é sobre criatividade que nós temos que conversar. Nós temos que conversar sobre inspiração e especificamente para isso, nunca houve na história da humanidade um conjunto de ferramentas tão poderosas para que você possa se inspirar e a partir dessa inspiração oferecer a sua contribuição autoral, criativa e, por que não dizer, a partir desse olhar absolutamente original. O mundo do design me presenteou com inúmeras perspectivas novas nesse sentido. Eu que sou originalmente graduado em ciência da computação e que naturalmente trouxe comigo para o mundo do design todo um conjunto de modelos mentais apoiado em pensamento estruturado, em lógica, em certas verdades que eu fui obrigado a derrubar. Mas quando eu dei o meu mergulho no mundo do design e especificamente no mundo dos processos criativos, eu fui apresentado para 3 premissas do design, 3 regras que você pode colocar em prática toda vez que você precisar estimular a sua própria criatividade. A primeira dessas regras é: encoraje ideias malucas. Não existem ideias ruins
quando se trata de processo criativo. Toda ideia, por mais que não venha a se materializar em um artefato, ela pode servir, por exemplo, para estimular o surgimento e a criação de novas ideias. E se isso acontecer, se a função de uma ideia se limitar a expandir o nosso olhar para que a gente passe a ver coisas que até o momento anterior a gente ainda não conseguia ver, a sua missão estará cumprida. Tire todas as ideias da sua cabeça e coloque elas na mesa. Exponha elas a outras pessoas, porque afinal de contas, a criatividade só existe onde há pensamento divergente. Em segundo lugar, e tão importante quanto o primeiro item, você precisa abrir mão de julgamentos. Em todo processo de estimulação de ideias, vão surgir algumas ideias que você vai classificar como insuficientes ou até mesmo como más ideias. E isso é natural que aconteça, mas você precisa conter o seu impulso de julgar essas ideias abertamente. Justamente em função do que eu acabei de falar em relação à estimulação de ideias que você considera como malucas. Toda ideia tem o seu papel na estimulação do processo criativo. E se você se mantiver muito agarrado nos seus julgamentos, você não vai oferecer a si mesmo a possibilidade de vir a mudar de ideia, de vir a aceitar o pensamento divergente como um ingrediente fundamental do processo criativo. E em terceiro e último lugar, mas não menos importante, você precisa estabelecer prazos para que essas ideias surjam. Muita gente que acredita que a criatividade é um dom ou um talento, acredita também em insights. Acredita que as pessoas, quando têm boas ideias, são assaltadas por elas, que essas grandes ideias surgem de repente e que, consequentemente, nós não podemos impor prazos para que elas se manifestem. Se você acredita nisso, você está enganado. As ciências que se debruçam sobre o comportamento humano já mostraram de várias formas diferentes que limitar o tempo que as pessoas têm para gerar novas ideias costuma fazer não só com que elas gerem mais ideias, mas também e principalmente com que elas gerem ideias melhores. E é exatamente aí que eu quero chegar. A pedra fundamental dessa conversa preliminar que nós estamos tendo é a de que não importa se você vai ter boas ideias ao longo do processo de estimulação criativa. O que importa é você ter muitas ideias. Quanto mais ideias você tiver, maior é a probabilidade de que você venha a ter um punhado de ideias boas. Esse é um jogo de volume, não é um jogo de margem. Não parta em busca de ideias espetaculares. Parta simplesmente em busca do maior número de ideias que você for capaz de gerar no prazo determinado para essa geração. A partir de tudo isso, nesse primeiro episódio dedicado ao processo criativo, eu quero explorar com vocês o poder dos hashtags. Ainda que tenham surgido originalmente no Twitter, os hashtags hoje em dia estão disponíveis em várias outras plataformas e continuam a ser usados pelas pessoas para que os algoritmos tenham mais facilidade em classificar o conteúdo que elas publicam. A minha intenção é mostrar a você, a partir de alguns exemplos, como você pode usar os hashtags para estimular o seu processo criativo a partir da identificação de fontes de inspiração. Eu vou começar a minha investigação pelo Instagram, mas não sem antes fazer duas observações importantes. A primeira delas, eu vou fazer de conta que eu tenho um interesse específico no tema dos cafés especiais. De fato, eu tenho esse interesse particular, mas nesse caso eu vou simular um interesse de produção de conteúdo educacional em relação a esse tema. E em segundo lugar, tudo que eu vou mostrar para vocês vai ser feito usando um computador, mas você também pode usar os aplicativos nativos para colocar em prática esses mesmos processos. Inclusive, nos aplicativos nativos você costuma ter algumas funcionalidades a mais que eu vou deixar para você descobrir quando você colocar tudo isso em prática. Então, considerando meu interesse específico, eu vou fazer uma busca aqui por hashtag café especial.
Tudo bem? E observe, eu fiz a busca sem usar nenhum acento. O próprio Instagram já sugeriu imediatamente a versão com acento do mesmo hashtag. Na prática não vai fazer muita diferença, porque o que nós queremos aqui é simplesmente estimular a nossa criatividade a partir da identificação de fontes de inspiração. Então eu vou clicar aqui em Café Especial com acento e imediatamente eu vou ser levado para a página de resultados de busca do Instagram. Observe que o Instagram já categoriza aqui as principais publicações. Um total de 9 principais publicações são representadas aqui e em seguida o Instagram me mostra as mais recentes. Se você mantiver o seu foco aqui nas principais publicações, é bastante provável que você já encontre boas fontes de inspiração. Por exemplo, você pode ter gostado dessa imagem aqui de uma bela torta de chocolate e que talvez seja interessante de se consumir degustando um bom café especial. Então você vai clicar nesse post, vai ver quem foi o autor desse post, qual o perfil responsável pela publicação, vai ler o texto, vai observar outros hashtags aqui que podem ser importantes e interessantes de você explorar. E se você gostar dessa publicação de fato, você vai curtir essa publicação, você pode inclusive comentar nesse momento, porque com isso você vai estar se inserindo nessa comunidade de criadores de conteúdo que tem um interesse particular semelhante ao seu, além de estar ensinando o algoritmo a respeito desses interesses, o que vai favorecer a descoberta de novos perfis relacionados a ele. Esse mesmo processo você pode repetir para os posts principais, para hashtags diferentes, e você pode inclusive ir além. Se você de fato gostou muito desse perfil, você pode visitar a página do perfil, seguir o perfil e, por que não, você pode até mesmo enviar uma mensagem perguntando a respeito dessa publicação, querendo saber mais a respeito do processo criativo por trás dessa publicação. E eu garanto, você se surpreenderá com a quantidade de respostas que você vai obter. As pessoas ficam felizes muitas vezes ao compartilharem o que sabem, porque têm consciência de que aquilo é um indicador de sucesso daquela publicação. Isso é ótimo, não só sob o ponto de vista da criação e da construção da comunidade, mas também sobre o estabelecimento de vínculos que podem vir a ser interessantes no médio e no longo prazo. Feita essa demonstração preliminar, vamos então à sua tarefa de casa, porque hoje o episódio é a moda antiga. Você vai partir das 4 principais plataformas digitais da atualidade: o Instagram, o Facebook, o YouTube e o TikTok. Em cada uma dessas 4 plataformas, você vai fazer uma busca por 4 hashtags diferentes e relacionados ao exercício do seu ofício, em última análise, ao conteúdo que você pretende produzir. Para cada um desses 4 hashtags, você vai precisar identificar 4 perfis que você vai seguir, porque você se identificou de alguma forma com o conteúdo que esses perfis publicaram. Ao final desse processo, você terá seguido 64 propriedades digitais diferentes distribuídas nessas 4 plataformas, e eu tenho certeza de que você terá estimulado e muito a sua própria criatividade. No episódio de hoje, nós exploramos alternativas para você descobrir fontes de inspiração. No próximo episódio, o segundo dedicado ao processo criativo e o quinto dessa websérie, o nosso foco vai ser a geração de pautas. Como você pode identificar assuntos relevantes e temas interessantes para os vídeos irresistíveis que eu tenho certeza que você vai produzir. Muito obrigado pelo prestígio e a gente se vê no próximo episódio.